Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Bien, bem. Ah, graças a Deus. A gente vai dar início aqui, tá? Deixa eu só colocar para compartilhar a tela, viu? Vocês estão vendo? Pronto. Que eu vou ocultar essa telinha aqui. Vocês estão vendo a telinha pequenininha? Não, não é só o slide, né? Estamos vendo a telinha. A telinha pequena tá na frente. Tá, então eu vou ocultar ela aqui, tá certo? Pronto, vocês estão ouvindo bem direitinho? Sim. Dá para ouvir e dá para ver o slide, viu? Pronto. Bom, boa noite, meninas. Como eu já falei antes, né? Meu nome é Bruna e hoje eu vou estar com vocês com o universo que sussurra em nós, certo? Inicialmente, eu coloquei até uma frase aqui, ó, não sei se vocês estão vendo bem direitinho, que a física, ela, talvez ela seja apenas o nome humano para o espanto de existir, né? Bem de início mesmo, eu vou falar bem resumido sobre mim, tá? Para não ficar muito extensivo, né? Meu nome é Bruna, como eu disse, né? Faço o curso de Física lá na UEPB do Campus 7 Patos. Eu sou ex-PIBIC e atualmente eu estou no PIBID, né? E também sou integrante do grupo de gravitação e teoria de campos lá do Campus 7. Bem resumido mesmo, porque aqui está o conteúdo programático de hoje. Parece que é muita coisa, mas acredito que ao decorrer do mini curso e tudo mais, vai ficar um pouco rápido, eu acho, né? Mas a Emito tá toda aqui, ó. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando, viu? Tem dúvida, pergunta, alguma coisa do tipo, podem perguntar, tá certo? Pronto. O primeiro tópico: ciência, filosofia e espanto. Pois toda investigação científica, ela começa antes do método, ela vai começar no espanto. Desde a antiguidade, nós seres humanos, nós olhamos para o céu não apenas como quem observa, mas como quem pergunta. Ou seja, a física e a filosofia, elas vão nascer desse mesmo gesto inaugural, ou seja, na tentativa de compreender a ordem do mundo e o nosso lugar nele. Porém, hoje, né, a gente opera com métodos mais distintos. Com ciência e filosofia, elas vão compartilhar uma raiz comum, né, o questionamento. E a física moderna, ela não vai eliminar o espanto, porque ela vai o organizar e aprofundar ele. Ou seja, quando a gente fala em estudar o universo, né, a gente não está falando só de acumular algumas descrições técnicas, nem nada do tipo, mas lidar com questões que são fundamentais sobre a origem, permanência e transformação. A cosmologia moderna. A cosmologia em si, né, ela é o ramo da física que se identifica, né, e se dedica a estudar o universo como um todo,
ou seja, a origem dele, a estrutura dele, a evolução e o destino dele. Diferente das outras áreas, né? Ela vai lidar com escalas de extremos, escalas muito grandes, de tempo, espaço e energia. E um aspecto central da cosmologia moderna é que a gente pode compreender o universo como um sistema dinâmico em constante evolução. Ou seja, não vai se tratar somente de um cenário fixo, né, onde os fenômenos vão acontecer, mas de um sistema cujo próprio espaço e o tempo eles vão evoluir. E essas características, elas vão impor limites observacionais e conceituais que são bastante importantes, que torna a cosmologia uma ciência profundamente ligada a modelos teóricos e inferências indiretas. Aqui eu coloquei a imagem, ó, não sei se, que eu não estou vendo vocês, né? Eu estou vendo mais o slide aqui. Eu coloquei, mais à frente, eu vou mostrar para vocês mais imagens, que eu coloquei mais imagem no slide, né? Vocês estão compreendendo? Eu estou falando muito rápido. Vocês vão me atualizando aí, por favor. Certo, qualquer coisa, tiver alguma mensagem aqui, eu falo, viu? Para te Pronto, ajudar. agradeço. Pronto, seguidamente, a gente vem com o modelo cosmológico padrão, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar do Big Bang, né? Bom, atualmente, a gente tem um modelo cosmológico padrão, que ele vai descrever o universo como ele tendo surgido de um evento inicial que a gente chama de Big Bang. E esse modelo, ele é fundamental para que a gente possa destacar que esse modelo aqui, ele não vai descrever uma explosão em um certo ponto no espaço, mas o surgimento do próprio espaço-tempo, certo? E a partir desse evento inicial, o universo ele vai começar o quê? A entrar em expansão. E o que seria essa expansão? Que muita gente entende de expansão um crescimento, né? Não sei se vocês já ouviram falar que existem algumas teorias, vindo de quem estuda tanto cosmologia como foca bastante na astronomia, que é sobre o universo ele ter uma borda e que a gente está em um crescimento constante, que vamos atingir uma borda e vamos voltar. É como se a gente pegasse um elástico de cabelo, a gente estica ele, ele não vai voltar? Seria a mesma ideia, porém é só uma teoria. Mas se um dia vocês tiverem curiosidade de ver como que se comporta essa expansão do universo, vocês poderiam pegar o balão mesmo, uma bexiga, encher ela, só que aí vocês fazem uns pontinhos, desenham. Aí esses pontinhos, a partir do momento que vocês forem enchendo o balão, eles vão se afastando. E foi dessa maneira que a gente encontrou como mostrar para as pessoas que as galáxias elas estavam se afastando umas das outras. É por isso que descobrimos que o universo estava se expandindo, não por conta de um certo crescimento, mas por conta do afastamento que havia entre os corpos celestes. Aí, quando as galáxias elas se afastam umas das outras, né, não é bem porque que elas se movem através do espaço, mas porque o próprio espaço está se expandindo. É como se fosse a distância de um ponto entre o outro, basicamente. E esse modelo, ele é sustentado por evidências observacionais bem robustas, que dentre elas tem o desvio para o vermelho das galáxias e a radiação cósmica de fundo. E essa radiação cósmica de fundo, ela é denotada como o calor do eco inicial do nosso universo. É como se fosse um som do início do universo que se deu. Aqui eu tenho algumas imagens, né, do Big Bang que eu coloquei aqui. Aí a gente chega, porque eu disse a vocês que o modelo cosmológico padrão, né, que a gente
usa a explicação do Big Bang, ele não é aceito para explicar tudo. Aí a gente pega e entra na inflação cósmica, que a gente chama de teoria inflacionária, que ela vai surgir para explicar as características, né, observadas no universo, como a homogeneidade, a isotropia, é isso mesmo, e a ausência de defeitos topológicos em larga escala. Porque no modelo do Big Bang eles não conseguiam explicar isso, tipo, como é que a gente vai explicar a homogeneidade e a isotropia do universo? Existiam as falhas. Aí, dentro dessas falhas, eles acabaram encontrando um modelo que pudesse explicar exatamente isso. E aqui, ó, bem aqui no meio, essa daqui é a radiação cósmica de fundo, que é bem conhecida e pode comprovar totalmente tudo que está sendo dito aqui sobre essa questão. Ou seja, essa teoria, né, ela é utilizada para explicar as características do universo, e segundo ela, o universo ele passou por um período extremamente curto de expansão, acelerada logo após o Big Bang. Só que durante esse intervalo ocorreram algumas flutuações quânticas microscópicas que foram amplificadas, dando origem às estruturas cosmológicas observadas atualmente, que é onde a gente vê galáxias, planetas, buracos negros, supernovas, quasares, né? Buraco de minhoca, que é o conhecido como buraco branco, dentre muitas outras coisas, inclusive a gente, né? Que a gente surgiu de tudo isso daqui. Por isso eu trouxe mais a ideia de universo que sussurra em nós, porque existe aquele pensamento de que nós estamos dentro de um universo, porém existe um universo dentro de nós, porque todos nós somos poeira de estrela. Nós somos feitos, né? Poeira estelar. Então, do ponto de vista conceitual, né? A inflação ela vai reforçar a ideia de que a história do universo ela é marcada por fases distintas e transformações profundas, nas quais pequenas variações podem gerar consequências estruturais de grande escala. Até aí tá tudo ok, né? Vou passar para o próximo aqui. Pronto. Chegamos à expansão acelerada de energia escura. Existem muitos estudos, inclusive, que está sendo tratado atualmente na física sobre a energia escura, porque ninguém sabe o que ela é, porém ela tem grande quantidade no universo. E dizem, né, os estudos que essa energia escura, que ela ocupa 68% do nosso universo, é ela que causa essa expansão acelerada, devido à grande quantidade de energia escura. Só que a gente não sabe ao certo o que é. A matéria escura a gente consegue identificar, porque ainda é matéria. Porém, a energia a gente não consegue ver, né? E isso gera vários e vários estudos, que inclusive, para poder estudar isso, tanto a inflação cósmica, quanto a questão da energia escura e matéria escura, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um radiotelescópio chamado Bingo, que está sendo construído lá na cidade de Aguiar. Esse radiotelescópio, ele está sendo instalado justamente para que os físicos, né, os cientistas, todo mundo possa chegar e estudar isso aqui e identificar mais coisas. Porque até então, a gente sabe de muito pouco, né? Aí fica só aquela questão, isso é uma teoria muito pesada, né? Tem uma cidade de astronomia também que está sendo construída. Inclusive, eu não lembro a cidade. Mas, atualmente, nessa parte científica, estão vindo muitos projetos para Paraíba. E isso é muito bom, né? Deixa eu ver onde eu parei. Sim, a expansão acelerada de energia escura. Observações mais recentes, né, que foram feitas, nos indica que o universo ele atravessa uma nova fase de expansão acelerada. E essa aceleração, ela vai ser atribuída a uma componente ainda pouco compreendida, denominada energia escura.
Embora a sua natureza, né, ela permaneça desconhecida, a energia escura ela vai representar a maior fração do conteúdo energético do nosso universo, certo? Ou seja, a sua existência levanta questões fundamentais, tanto sobre a gravitação e a estrutura do espaço-tempo e os limites das teorias atuais. E esse cenário, ele evidencia que, mesmo com modelos consolidados, a cosmologia ela vai permanecer uma ciência aberta, ou seja, em permanente construção. Aqui, ó, eu coloquei um pouquinho do surgimento, né, que vem desde o Big Bang. Aí começa toda aquela junção de prótons, nêutrons e elétrons e etc. Aí começa a ser construídos corpos celestes. Aí, dentre as várias galáxias também, aí vocês vão ver nebulosas, estrelas e tudo mais. Foi tudo gerado assim. Deixa eu passar aqui. Pronto. Matéria, estrelas e a origem dos elementos, né? Eu coloquei até uma imagem aqui, ó, que chama de nucleossintese estelar, né? Que essa formação aqui, ela ocorre quando existe uma formação de ferro nesse núcleo aqui, ou seja, não tem uma certa libertação de energia que vai manter esse núcleo estável e ele vai colapsar. Só que nesse processo, as camadas exteriores da estrela, elas são projetadas para o espaço e vai ocorrer uma supernova, ou seja, com essa formação de elementos mais pesados do que o ferro, né? Aí aqui tem algumas estrelas, também tem dentro, tem algumas, tem só 10 aí pegou mais as estrelas, mas tinha umas galáxias aqui que eu tinha colocado. Bom, esses elementos químicos, né, que compõem a matéria comum, eles não vão surgir simultaneamente ao Big Bang, mas após a nucleossintese primordial, ou seja, apenas os elementos mais leves foram formados. E esses elementos mais pesados, né, eles são essenciais para a formação da vida. Ou seja, eles foram produzidos no interior de estrelas e distribuídas pelo universo por meio de supernovas. E assim, eu posso afirmar, né, que somos poeira de estrelas. E não é só uma metáfora poética, né, mas isolada. É uma descrição física e precisa que a matéria ela compõe o corpo humano e é resultado direto da evolução estelar. Certo? Para mim, que alguém tinha falado alguma coisa. Pronto. Chegamos ao próximo tópico. Eu acho que estou falando bem rápido. Só um minutinho, viu, gente? Porque eu não sei se está entrando mais pessoas, nem nada. É para ter entrado pelo celular para olhar. Pronto. Pertencimento cósmico e superação do antropocentrismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, se vocês gostam de ler bastante, mas aqui eu coloquei a imagem do homem vitruviano, né, que ele é uma representação do antropocentrismo. E vocês vão entender um pouquinho porque eu coloquei isso aqui. Pronto. Seguindo. A cosmologia, ela vai deslocar o ser humano de uma posição central para uma posição relacional. Ou seja, não somos externos ao universo que observamos, mas somos parte do mesmo processo físico que estudamos. E essa perspectiva, ela vai romper com as visões com visões antropocêntricas, é um nome difícil, meu Deus. E ela reforça a ideia de pertencimento cósmico. Ou seja, a matéria que nos constitui vai seguir as mesmas leis que regem galáxias, estrelas
e campos gravitacionais. E esse deslocamento, ele vai ter implicações não apenas científicas, mas também filosóficas e existenciais. Vou passar aqui para o próximo. Pronto. Aqui a gente pega um tópico, eu não vou me aprofundar muito em quesitos de relatividade geral, porque tem umas continhas, mas não vai assustar, não. Porque a ideia é mostrar para vocês que, além do cálculo, né, a gente tem muita coisa bonita na física, que é encantadora. Por mais que a gente tenha que usar os cálculos para que a gente possa estudar eles, né, que é onde a gente entra na relatividade geral de Einstein. Isso aqui foi tudo bem trabalhado para que a gente pudesse entender a curvatura do espaço-tempo, a estrutura. Inclusive, tem como vocês fazerem experimento com isso. Vocês poderiam pegar... acho que dá para fazer com tecido, sabe? Que eu fiz com os meninos lá na escola, para mostrar para eles. A gente pegou um molde daquele de bombolê, a gente colocou um tecido, né? A gente deu aquela colada com cola quente, e a gente pegou umas bolinhas de ferro, e a gente colocou eles para fazer um certo movimento, para ficar girando, rodando, né? Aí a gente percebe a deformação, porque ele, na hora que a bolinha pode ser um pouco mais pesada, e o tecido, porque ele não é tão espesso, né? Você vê que ele afunda. A gente conseguiu explicar isso para os meninos de uma maneira bem divertida na escola. Em que existe a relatividade geral, gente, ela redefine a gravitação como uma manifestação... Hã? Se tem alguma coisa, foi ok, hein? Gente, aconteceu alguma coisa, foi, gente? Jesus. Peraí, viu? Ah, foi uma criança. Meu Deus. Gente, foi mal, viu? Deixa eu voltar aqui pro que eu estava apresentando, viu? Deixa eu ver. Vai ficar aqui. Gente. Ai, só fechar aqui. Meu Deus. Pronto, eu vou prosseguir, tá? Está rápido, mas enfim. Continuando. Essa questão da relatividade geral, que ela redefine a gravitação como uma manifestação geométrica da curvatura do espaço-tempo, que ela vai ser causada pela presença da matéria e da energia, que é, como vocês podem ver aqui, que eu peguei um exemplo do Sol, né, e a Terra. Vocês podem ver isso daqui embaixo, a estrutura do espaço-tempo, né, que a gente chama da curvatura do espaço-tempo. E aqui também tem, ó, um modo mais animado, não sei se vai dar para entender bem, né, mas aqui está totalmente a demonstração. Procurei um GIF para mostrar para vocês. Nesse contexto, o espaço-tempo, né, em realidade, o espaço e o tempo, eles deixam de ser entidades independentes e vão passar a formar uma estrutura dinâmica independente, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui na imagem. E essa teoria, ela vai fornecer a base conceitual para o modelo cosmológico, né, os modelos cosmológicos contemporâneos, e vai redefinir profundamente noções intuitivas de força, distância e duração. Enquanto eu estava estudando sobre a inflação cósmica, que foi o meu projeto de iniciação científica, eu trabalhei bastante com essa parte. E a relatividade geral ela vai ser a base, porque existem algumas equações, e essas equações da relatividade geral, a gente vai derivar elas e vai obter outras equações, que a gente chama de equações de Friedmann, para explicar a expansão cósmica. Então, a matemática e a física, elas sempre vão andar de mão dada, mas não tem jeito de fugir, não, das contas. Mas é muito belo, né? Quando a gente vê esse outro lado.
Pronto. Seguimos para o outro ponto, que é o tempo na física moderna. Parece até chato a pessoa falar disso, mas é bem interessante. Porque na física moderna, o tempo ele não vai ser absoluto. Ele vai depender do referencial, ou seja, do movimento e do campo gravitacional. Ou seja, não é absolutamente do tempo, né, que vai estabelecer uma distinção importante entre o tempo físico, que é descrito por equações, e o tempo experiencial, que vai ser vivido subjetivamente, certo? Ou seja, a ciência, ela não vai invalidar a experiência humana do tempo, mas ela vai mostrar que ela é apenas uma entre várias possíveis descrições temporais do nosso universo. Pronto. Olha. Vou beber um pouquinho d'água. Nosso próximo ponto é ciência, educação e comunicação científica. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens do PIBID, né? Não vou botar a turma inteira, porque era muito menino, mas eu coloquei aqui um pouco, já que, como PIBIdiana, né? Eu também, além da base científica, também puxei para a educação também, e a gente anda nesse equilíbrio de levar a física para os meninos, pelo menos para mim, em mente, né, que é o que eu quero, de uma maneira mais simples, um pouco mais interativo, em sala de aula. E trabalhando lá no PIBID, eu consegui que os meninos simplesmente conseguissem entender assuntos de física que pareciam difíceis, com referências. Que tipo de referências? Referências que eles costumam assistir bastante, como animes, até dorama eu levei, né? Anime, filme, série. Eu peguei tudo, juntei e coloquei em sala de aula, né? Física, a gente também pode trabalhar dessa forma, para ela não ficar muito seca, né? Que nem os professores jogam só conteúdo no quadro e dando a conta, mas fica um pouco mais atrativo para o visual, né? Quando a gente chega nesse ponto, né, onde a produção de conhecimento científico não vai se encerrar na pesquisa, certo? Ou seja, a comunicação e o ensino vai desempenhar um papel fundamental na circulação e democratização desse conhecimento. E a experiência na formação docente, né, como no âmbito do PIBID, reforça a importância de traduzir esses conceitos complexos sem comprometer o rigor teórico, porque quando eu ministrei as aulas para eles, eu não vi tanta dificuldade. Assim, não para mim, né? Porque para mim eu já estava me divertindo a produzir o conteúdo para os meninos, porque são coisas que eu consumo. Aí eu simplesmente girei a moeda e mostrei para eles o outro lado, igual. Física não é tão abstrata, ela não é tão seca. A gente pode ver dessa forma. E eles compreenderam de um modo muito bom, e quase tudo que eu assistia trazia muitas perguntas sobre as coisas que eles assistiam. Oh, eu assisti isso daqui, tem relação com o assunto da aula passada? Tem sim. Então, foi uma maneira de abrir mais a mente, né? Para espantar aquele medo tão grosseiro de física, né? E, ou seja, ensinar física é construir, de certa forma, pontes entre o conhecimento formal e a experiência cotidiana, o que vai ampliar o alcance da ciência. Pronto. E o próximo tópico, antes da gente está quase finalizando já. A física como uma forma de compreender a existência. Ou seja, quando a gente fala de física, a física ela não oferece respostas que vão ser definitivas sobre o sentido ou propósito. Ela vai fornecer uma estrutura mais conceitual que vai ampliar a nossa compreensão da própria realidade. E quando a gente descreve a origem, a evolução e a estrutura do universo, a cosmologia ela vai nos convidar, né, a repensar a nossa condição enquanto seres finitos que são inseridos em um sistema vasto e dinâmico.
E o que a gente trata como mistério, né? E esse mistério, ele não vai ser eliminado pela ciência, ele vai ser reorganizado em novos níveis de compreensão, certo? E das considerações finais, né? Onde diz que compreender o universo é compreender a relação entre leis físicas, história cósmica e a existência humana. Ou seja, a cosmologia, quando ela avança, né, nos modelos ela vai se refinar, mas o espanto vai permanecer como elemento essencial da investigação científica. E talvez o universo ele não nos ofereça respostas finais, mas que ele vai continuar silenciosamente nos convidando a sempre perguntar. E aqui, só para dar uma finalizada, eu falei do bingo, né? Esse daqui é uma das cornetas do bingo, que ela está no laboratório de física lá na UFCG, que é o IAPRU, acho que é assim que pronuncia. Deixa eu ver aqui. É. Aí eu fiz uma visita quando eu fiz uma viagem para Ararunas, para apresentar o meu projeto, que eu estudo da cosmologia inflacionária, que tem até uma foto aqui que eu coloquei. Lá eu conheci bem de perto como que eles estavam estudando, todo o trabalho, conheci o laboratório, até as proteções, né, para radiação que tinha lá. E é simplesmente magnífico, sabe, ver tudo isso de perto. E antes de finalizar, de autoria minha, tá? Peguei todos os pensamentos, inclusive um de Einstein, e preparei uma mensagem para vocês de finalização, certo? Eu vou ler aqui. Segundo Albert Einstein, o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Porém, o universo fala em uma língua na qual a ciência e a imaginação decifram. Cada vez que olhamos para as estrelas, não vemos somente o espaço, mas também o nosso próprio mistério. Então, desde já eu agradeço a todos vocês que tiveram um tempinho para passar por aqui. Acredito que eu fui bem rápida, eu acho, não sei, que eu me empolgo muito quando estou falando, aí muitas vezes acaba que eu falo muito rápido porque eu me empolgo, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida, alguma curiosidade, vocês podem falar, perguntar, viu? Estou à disposição para responder. Mulher, tá me ouvindo? Não sei se tá dando eco. Tu tá me ouvindo? Tô sim. Tá Eu dando tenho uma eco? dúvida. Tá Não, dando pode eco? dizer. Não? Não, pode falar. Tá. É que eu participo de um projeto de grupo, né? Que é relacionado à astronomia. E eu não sei por que o pessoal fica falando de expansão do espaço. Porque uns acreditam que existe um limite para se expandir e outros não. Aí eu queria saber a tua opinião sobre isso. Se tem alguma coisa a ver, se tu conhece. Sobre a... astronomia. Sim, acho que é sobre a questão do espaço, né? Que eles dizem que o espaço ele está se expandindo, né? Ou seja, que ele está crescendo, que ele vai atingir, de certa forma, uma borda, né? Que eles dizem que tem uma borda. Mas não necessariamente é comprovado que isso exista. A questão da expansão acelerada do universo é porque existe os... Deixa eu pegar aqui. Existem os corpos celestes, aí eles vão se distanciando. Aí por isso que eles reparam que tem alguma coisa errada. Não é que ele cresce, os corpos estão se afastando um dos outros. Mas existe realmente uma teoria que diz que a gente vai ter outro Big Bang, que seria a gente esticar, atingir uma borda e voltar para o início. Só que isso ainda é uma teoria e ela é muito falha. Até então, o que a gente tem para explicar isso é só o modelo inflacionário, que é comprovado pela radiação cósmica de fundo. Não sei se deu para entender. Deu, não, realmente. E fica uma discussão no grupo, mulher. Inclusive, eu até mandei o link para eles, mas assim, o pessoal, não, os trabalhos e tal, por conta do tempo.
E aí sempre tem essa discussão lá no grupo. Eu digo, não, eu vou aproveitar a oportunidade para ver a opinião de Bruna sobre isso. Porque dizem assim, tem um limite, aí outros ficam discutindo. E eu fico lá, leiga, né, do assunto, eu fico só vendo as discussões. Aí eles falam, não, tem um limite, que não sei o quê, de expansão do espaço, tem um limite para se expandir, depois não vai se expandir mais. Aí outros dizem, não tem nada a ver. Eu digo, meu Deus do céu. Mas era a minha dúvida. Agora eu entendi que existem teorias, né? Existem muitas, mas até então, o único estudo que eles podem comprovar alguma coisa é só um modelo inflacionário, que eles vão explicar a homogeneidade do espaço, né? E a isotopia, eles conseguem juntar tudo, e para comprovar, eles pegam a radiação cósmica de fundo, que é o eco do calor inicial do universo, é um som, como se eles tivessem falado alguma coisa lá, um exemplo, aí ficou lá o eco, aí eles conseguiram captar. Mas existe, eu já vi um menino comentando na universidade sobre isso, muito. Mas é uma coisa que eu vou fazer igual o Messias diz, é muito infundado. A gente só imagina, porque física a gente tem que imaginar mesmo, né? Eu acho que eu vi aqui, tem no chat, o buraco de minhoca. Acho que foi Ana. Buraco de minhoca. Acho que a curiosidade foi de saber o que é. Confirma para mim se é isso. Ou se há a diferença de... Você falou nele, achei muito interessante. Aí eu queria entender melhor sobre ele, que você falou. Assim, enfim, você estava fazendo sua apresentação. Aí eu achei bem interessante quando você falou, né? Aí eu guardei a pergunta para o final, né? Para tirar minha dúvida, né? Sobre ele, como é essa questão. Pronto. Sei. A gente chama de buraco de minhoca, é porque é o famoso buraco branco. A diferença dele e o buraco negro é porque se a gente tem qualquer espectro de luz que entre em um buraco negro, ele se perde. Porém, o buraco de minhoca ele é diferente, ele é como se fosse um canal, vou dizer assim, um cano. Se você entra por esse lado, você consegue enxergar o outro. Só que a gente chama de buraco de minhoca porque a gente pegou a ideia de que ela faz aqueles buracos embaixo da terra, não tem? Pelo menos assim, na minha percepção, foi o que eu compreendi sobre o buraco de minhoca, porque faz total sentido. Mas é aquela questão que se eu tenho os meus raios de luz que eles vão entrar nele, ele vai ter um modo de sair. O buraco de minhoca, basicamente, ele é bem simples, ele é bem diferente, na verdade. No caso, tipo, qual seria a diferença tipo dele para o buraco negro? Para o buraco negro, porque no buraco negro, se a gente, qualquer corpo, seja até nós mesmos, se a gente vê interestelar também, se a gente entrar dentro de um buraco negro, a gente não consegue sair, porque, tipo, qualquer luz que entra lá some, fica tudo escuro. Não tem como, é como se ele, vou me arriscar em dizer que ele come, ele engole, né? O buraco branco, ele não. Ele, se você, qualquer coisa, você pode jogar, tipo, um cano mesmo, que nem eu falei. Você vai encontrar uma saída. No buraco negro não tem saída. Você entrou, já era. Você foi sugado pelo buraco negro, você deixou de existir. Por isso que tem um pessoal que existe umas teorias que se o Sol, que ele é, não sei se vocês sabiam, mas um buraco negro, ele pode ser formado de uma estrela muito massiva. E no espaço a gente tem muitas, só que caiu até numa questão do Enem, que era se o Sol, por ele ser muito grande, muito massivo, se ele virasse um buraco negro, o que é que ia acontecer com os corpos que tem tudo lá? Aí tem gente que diz que o buraco negro ia puxar todos os corpos celestes para dentro dele, ia se perder. Só que aí existe a gravitação, né? No caso, a gravidade lá em cima. Os corpos, eles vão ficar do mesmo jeito, na órbita deles. Só que aí pode ocorrer ou não de levar para dentro do buraco negro. Se levar, eles vão sumir. Não tem como eles... Não sei se deu para entender a diferença dos dois. No buraco de minhoca, ou seja, o buraco branco, se a gente caísse dentro dele, a gente poderia encontrar uma saída. E o buraco negro, não. Na minha cabeça, a gente não encontra saída em nenhum dos dois. Mas geralmente eu também pensava a mesma coisa, não vou mentir, não. Mas existe uma saída porque a gente vê luz. A gente, é a mesma coisa, a gente tá no túnel, a gente vê, no final do túnel tem uma luz, pronto. Agora, no buraco negro, a gente entrou, já era, você não vê luz nenhuma. Não tem. É muito
massivo, ele é muito pesado. O que tá aí dentro dele já era. Interessante, gostei. É. Será que alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Não Pronto. sei se Carol tá por aí. Carol, tu conseguiu finalizar a gravação? Tô sim, vou finalizar um momento. Bom, Bruna, não tem mais nenhuma dúvida, encerrou, né, a apresentação. Eu queria agradecer por você ter topado vir apresentar.